Eu falei do apelo de Fátima. E você agora arrebenta tudo, meu filho. Amém. Fica à vontade. Estenda as mãos para o Anderson. Vamos rezar nessa Ave Maria, para que ele possa ser instrumento de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Tome um assento. Bom dia, povo de Deus. Ontem a gente ficou até 4 da manhã montando uma pregação para trazer uma catequese que é de suma importância para a sua vida, de acontecimentos terríveis que estão por acontecer. Mas é também com muita alegria que pela primeira vez em público eu apresento a vocês a Maria Clara, minha filha. Graças a Deus, primeira vez que ela está conosco no evento, que seja a primeira de muitos, né, irmãos? Que o ambiente dela seja a Santa Igreja na prática da virtude e na busca da santidade. Maria Clara, fruto do nosso amor. Queridos, nós ficamos esta semana também preparando, e ontem eu fiquei meditando mais ainda para trazer uma mensagem seríssima para a sua vida, com coisas que Nossa Senhora tem falado de longas datas acerca do século XX, do século XXI e do tempo presente. Então eu peço muito ao nosso anjo da guarda que interceda para que todo o estudo que foi feito para a glória de Deus possa penetrar na nossa inteligência e nós possamos compreender a leitura dos tempos. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, concede-me a graça do entendimento desta pregação, para que eu faça uma boa leitura dos tempos e viva uma vida de virtude. Amém. Alguém poderia fazer um fundinho para mim aí, por favor? Queridos, eu estava estudando as aparições de Nossa Senhora, coisa que gosto muito, e principalmente agora, em maio, nós teremos o centenário de Fátima. Alguns teólogos dizem que a aparição de Fátima é o acontecimento mais importante da humanidade depois da encarnação e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Fátima disse coisas extremamente sérias, falou sobre castigos que viriam para a humanidade caso o homem não se convertesse, que Nossa Senhora disse que 1/3 das nações seriam aniquiladas. Aniquilada significa reduzida a nada. E é tanto verdade que as profecias de Nossa Senhora de Fátima são veraz, que ela disse que o milagre do sol aconteceria e 70 mil pessoas viram o sol dançando e descendo sobre a terra. Só que parece que é uma conspiração de inimigos da igreja, dos maçons, dos comunistas, em apagar as mensagens de Nossa Senhora e colocar no ostracismo, no esquecimento, não deixando o povo saber essas verdades e não se preparando para as lutas que nós haveremos de ter, porque o castigo ainda não aconteceu. Nós veremos 1/3 das nações serem reduzidas a nada. Aí eu comecei a pesquisar, porque eu falei, que sacanagem, né? Tá dando 100 anos de Fátima e ninguém fala sobre isso, ninguém toca nesse assunto. E eu comecei a pesquisar outras aparições de Nossa Senhora, o que ela tem falado, e a Santíssima Virgem Maria, com muita generosidade, concedeu-me a graça de colocar nas minhas mãos bons estudos, para que eu possa passar para você, para que você entenda as coisas do tempo presente. Eu não sei se você já escutou falar de uma aparição que houve em Quito, no Equador, de uma madre religiosa chamada Madre Mariana de Jesus Torres, e a aparição chama Aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Queridos, essa aparição é uma coisa tão séria, e o que ela revelou sobre os tempos de hoje é tão catastrófico,
que Nossa Senhora pediu que as almas consagradas da época dela, isso foi de 1563 a 1635, ou seja, irmãos, há muito tempo atrás, Nossa Senhora pediu que essas almas se imolassem pelos homens do século 20, que serão as preferidas do seu coração, Nossa Senhora disse, porque naquele período o inferno se desencadearia e muitas almas iriam se perder. Bom, para você entender, um dia Jesus chegou para a beata Alexandrina Maria da Costa e disse assim: Alexandrina, este sacerdote irá morrer e irá ao inferno. Você quer me ajudar a salvar a alma dele? Ela: sim, Jesus, eu faço tudo o que o Senhor me pedir. E Jesus pediu à beata Alexandrina que sofresse uma semana a paixão de Cristo. Quem já viu o vídeo do êxtase de Alexandrina na internet, ela entra numa convulsão profunda, passa pelo momento da agonia, da flagelação, da coroação de espinhos, da crucifixão, é uma dor tremenda. E ela sofreu uma semana a paixão de Cristo pela alma desse sacerdote que iria ao inferno. E no sábado, esse sacerdote vai no retiro do clero, começa a passar mal, recebe confissão e morre. Quando ele morreu, Nosso Senhor apareceu a Alexandrina e disse assim: Alexandrina, aquele sacerdote morreu, mas ele não foi ao inferno por causa do teu sacrifício. O preço que a beata Alexandrina Maria da Costa pagou pelo sacerdote impediu ele de ir ao inferno. Aí Nossa Senhora de Fátima aparece e disse o quê? Muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas. Ou seja, o sacrifício impede as almas de ir para o inferno. Quem entende essa realidade do sacrifício, diga amém. Amém. E como que isso acontece? Pela expiação. Eu preciso te dar essa catequese para você entender isso daqui. As comunidades que trabalham com irmãos de rua, elas às vezes pegam determinados casos de pessoas feridas, de pobres feridos, que tem bichos andando dentro da perna deles, o pulso para fora, e fica bicho andando tão nojento que é. O que eles fazem? Eles colocam um bife em cima da perna do indivíduo, e esses bichos começam a vir para cima do bife, porque não é uma carne podre, é uma carne boa, e começa a sair de dentro da perna dele e vai para o bife e é retirado. E aí retira os bichos e faz uma lavagem, tira o pus e faz um curativo. A alma vítima, ela faz isso. Ela puxa sobre ela esses bichos que são os pecados graves sobre ela e libera as pessoas desses terríveis castigos, assumindo na vida dela sofrimentos terríveis. Quem viveu isso foi Padre Pio, a beata Alexandrina, Marta Rubem, Ana Catarina Emerick, Josefa Menezes e tantos outros místicos que tiveram essa vida de expiação. Nessa época, escuta o que eu estou te dizendo, em 1563 a 1635, Nossa Senhora pedia para que elas se imolassem, porque no século 20 em diante, o demônio iria perder muitas almas. Aí um dia o Padre Pio está chorando e perguntam ao Padre Pio: Padre Pio, por que o senhor está chorando? Ele falou: eu tenho medo de não ter mais espaço no inferno para a próxima geração, de tantas almas que serão condenadas no inferno por causa do pecado mortal. Ou seja, eles se moraram porque o diabo iria arrebentar hoje com a igreja, com a sociedade e com as almas. E nós estamos nesses tempos terríveis. Mais para frente, Nossa Senhora apareceu a uma beata chamada Helena Aiello, muito mais para frente, que é de 1942, uma freira mística que vazava sangue pelo corpo inteiro dela, que sofreu tormentos terríveis, que Nossa Senhora falou sobre toda a crise da igreja e do mundo para ela, e depois de todas as profecias que Nossa Senhora deu para a beata Helena Aiello, ela disse: o tempo presente é um dos mais terríveis e pode ser chamado a hora de Satanás. E a pregação que eu vou fazer para vocês agora é a hora de Satanás. Saiba de uma coisa: você está vivendo o cume da apostasia. O terceiro segredo de Fátima, que segundo Nossa Senhora, movimento mariano do Padre Gobi, não foi revelado, e alguns cardeais dizem isso na igreja, que o terceiro segredo de Fátima
se diz respeito à apostasia. E a apostasia começará do cume da igreja, ou seja, lá dentro do Vaticano. E se o Santo Afonso Maria de Ligório diz que tal padre, tal povo, assim como está a igreja, vai o mundo. A igreja está dilacerada e destruída, porque na década de 70, Cardeal Ratzinger deu uma entrevista para o jornalista católico italiano e o nome do livro foi A Fé em Crise. Ou seja, se as coisas não vão muito bem na igreja, o mundo fica desfigurado. E essa madre, que recebeu o pedido para se imolar pelas almas do século XX, estava um dia na capela fazendo uma adoração diante de Jesus sacramentado. E ali aquela alma de Madre Mariana de Jesus Torres se debruça de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração de Madre Mariana é que ela não aguentava mais viver nessa terra e pedia a nosso Senhor Jesus Cristo que levasse a alma dela embora. Ela falava: meu Senhor, eu sei que eu não posso pedir isso, eu sei que eu não sou merecedora do céu, mas eu não aguento, eu quero me desprender para te adorar, para estar contigo. E quando ela está naquele êxtase de amor com nosso Senhor Jesus Cristo e com a Virgem Maria, a lamparina do Santíssimo apaga e ela fica numa escuridão na capela. E quando ela fica na escuridão, na capela, Jesus fala que o apagar daquelas luzes teve um significado. E Jesus fala o significado. O primeiro significado do apagar das luzes é que acontecerá no século XX a propagação das heresias. E Nossa Senhora disse: várias heresias se propagarão na terra, e com o domínio dela, apagar-se-á nas almas a luz preciosa da fé. Queridos, parece brincadeira, mas as heresias, elas não estão só fora, dentro da igreja. O Papa Pio X, na sua encíclica Pascendi Domini Gregis, que foi o Papa que lutou contra a praga do modernismo, ele diz: hoje os golpes são mais fortes, porque são internos, são dentro da igreja. Ele diz que o bicho está pegando dentro da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas capítulo 18, versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? E aqui Nossa Senhora disse a ela que nesses tempos a fé seria apagada por causa da força das heresias. Ano passado estive em missão nos Estados Unidos 2 vezes, e numa reunião com os amigos, eu começo a conversar com um rapaz que, faminto de fazer a vontade de Deus, entrou numa universidade católica nos Estados Unidos para fazer teologia. E quando ele estava tendo aula de cristologia, o professor de cristologia dele disse que nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. E quando nosso Senhor foi pego no Calvário, foi destruído no Calvário, perto do Gólgota tinha vários cachorros, o corpo de Cristo foi jogado aos cães, os cães comeram o corpo de Cristo, os ossos de Cristo, e foi colocado na Sagrada Escritura como que um romance que Jesus Cristo ressuscitou, porque senão iria ficar feio para a fé. Mas Jesus não ressuscitou, ele ressuscitou no nosso coração. Aquilo é uma mentira teológica, disse o professor de cristologia. E que esse negócio de ressurreição que a Bíblia ensina é tudo balela, e que os cristãos ficam falando que a tumba rolou, que o terceiro dia aconteceu, é tudo mentira, porque Cristo não ressuscitou, o corpo dele foi comido por cães. E sabe aonde isso é ensinado? Dentro de uma universidade católica, por um professor de teologia da Santa Igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu queria olhar para esse professor e falar assim: vai lavar sua boca com incenso, com o sangue de Jesus Cristo, seu herege. Porque se você não tem fé suficiente para acreditar, Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. No terceiro dia a pedra rolou, ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, esperando para julgar o mundo. Ele é poder, ele é graça. Deus ressuscitou, não só no nosso coração, mas com o seu corpo. Dentro da igreja são ensinadas essas coisas.
E aí vem vindo o crescimento das heresias na sociedade para pagar fé. Protestantismo. Quantas verdades que o protestantismo nega da fé católica? Vamos lá ver? Você crê no purgatório, sim ou não? Sim. Eles não. Você crê nos dogmas, sim ou não? Sim. Eles não. Você crê que Jesus está presente na Eucaristia, sim ou não? Sim. Você crê que a Igreja Católica é a única e verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Eles não. Você crê que a palavra de Deus é a palavra revelada, não com 7 livros que Lutero tirou? Você crê ou não? Sim. Você crê na intercessão de Nossa Senhora, sim ou não? Sim. Você crê no sacramento da confissão, sim ou não? Sim. Somente a Igreja Católica é verdadeira, os protestantes são hereges, vai ter que se dobrar diante da verdade da fé. Somente essa é verdadeira. E aí vai se esparramando. Vai maçonaria, vai reiki, vai seixonoei, vai cientologia, tudo heresia. Aí teve lá, naquele ano no SBT, o maior brasileiro de todos os tempos. Aí veio disputar final Irmã Dulce e Chico Xavier. Maior país católico do mundo é falar do Brasil. E quem que ganhou como o maior brasileiro de todos os tempos? Você acredita que o Brasil é o maior país católico do mundo? Isso é tudo balela, isso daqui é mentira. Essa nação está debaixo do castigo da apostasia. Nossa Senhora disse em Medjugorje que a maioria do povo que vai na igreja é tudo um bando de ateu. Está com o corpo, mas não está na alma. Quantas pessoas do Brasil que não rezam, que não se confessam, que não conhecem doutrina? Queridos, eu queria passar uma semana na sua casa para ver quanto tempo por dia você estuda, para ver quanto tempo por dia que você prega a Sagrada Escritura nas suas mãos, para ver o tempo de catecismo que você tem. Eu queria dar uma olhada na sua biblioteca, ver onde você navega no computador. E aí sabe o que acontece? O Papa Bento XV vai dizer que a ignorância é a mãe de todos os erros. Quem não estuda a fé não a conhece, e quem não conhece não tem propriedade para defender. E por isso que esse inferno está vindo sobre a face da terra, porque está faltando pessoas consagradas, que em vez de vir no altar, fica falando besteira, em vez de colocar calça mais justa do que a justiça de Deus, e ficar dançando sensual, e em programa de televisão ficar falando merda. Precisava de profeta que segue o magistério da Santa Igreja Católica, pisa nas heresias e ensina a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me pergunto, você está aplaudindo por quê? Eu vou falar uma coisinha para te provocar um pouco. Os vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos. Você está aplaudindo, mas você está estudando, você está pagando preço, você está amando a igreja, você está indo de contra. Se você não está, você está sendo hipócrita nessa pregação, porque eu estou falando de você e você ainda está achando bonito. E vai se propagando. O mundo islâmico está entrando no Brasil e ninguém fala porcaria nenhuma. São um bando de covardes e carreiristas dessa igreja. Não querem comprar a briga. E fica lá tirando foto com o bispo, com o cardeal, querendo falar que é tudo amiguinho. Eu não sou amigo do povo islâmico, porque eles são seguidores de Maomé e eu sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há compatibilidade. Agora você pode aplaudir, porque eu não estou falando de você. A heresia vai entrando. Quantas vezes que eu já fui em paróquias e tendo cursos de nova era em paróquia, coisas erradas, católicos que negam o inferno, católicos que negam a indissolubilidade do matrimônio, que tem uma vida moral arrebentada, e vem com essa apostasia. Fui pregar nos Estados Unidos, expliquei sobre a fúria do movimento gay, e condenei esse pecado da homossexualidade, porque o que eu aprendi na minha fé é que eu tenho que amar o pecador, mas eu tenho que reprovar o erro, e o erro é para ser desmascarado. Segundo a minha Bíblia, em Efésios 5:11, o apóstolo Paulo vai dizer: e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Sabe qual que é o problema? Missionário brasileiro que vai nos Estados Unidos prega manso, porque você vende um produto lá, é pago em dólar, você ganha dinheiro, a oferta é alta, e o pessoal ama, mas na hora de falar a verdade, todo mundo fica com aquela mensagem light,
diabética, sabe, espiritualmente. Você passa perto do cara, é até perigoso você pegar diabetes, porque a mensagem do cara é tão doce, ele fala de um amor tão falsificado. Aí eu fui lá e preguei contra essas trevas. Depois de 4 meses eu retornei e não pude pregar no grupo de oração. Aí chegou uma informação secreta lá dentro para mim, de um membro do grupo, que eu não pude voltar porque tinha um casal de gays que moravam juntos, sentiram-se constrangidos, foi falar com o pessoal do grupo de oração, e da próxima vez, não vamos trazer ele, porque eles estão constrangidos, porque a pregação meio que afetou eles. Bando de covardes. Aqui nessa diocese você sabe do escândalo, né? Gay fazendo homilia na missa. Vergonha. Mas nós temos que acolher. Acolher, ser conivente com o pecado? Quando Jesus chegou na mulher adúltera, ele se abaixou diante dela e diz: ninguém te condenou. Não, mestre, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nós podemos olhar para uma pessoa que tem distúrbio na sexualidade: eu não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E segundo a doutrina católica, quem morre em pecado mortal vai ao inferno. E tem pessoa que nega até o inferno. Mas se depender de nós, apóstolo de Nossa Senhora, nós vamos bradar a verdade até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não vamos negociar as verdades da fé católica. E aqui vai falar: pela quase total corrupção dos costumes, nesse período haverá grandes calamidades físicas e morais. Você vê os terremotos que está tendo no Vaticano, você vê aqui em Brasília tendo vendaval. Não tinha essas coisas no Brasil, né? Tendo furacão em Brasília, vendaval no Rio de Janeiro. Aí eu sou obrigado a escutar uma coisa: que Deus não castiga. É uma nojeira escutar uma coisa dessa. Se uma mãe tem um filho drogado, e ela sabe que o filho dela se droga, e ela chega: isso assim, filho, consome bastante cocaína, fuma crack, pega todo o dinheiro, vai, segue a sua vida. Isso é amor? E quando Jesus Cristo vai dizer em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo aquele que ama. Você sabe o que o castigo faz? Ele traz emenda de vida para diversas pessoas. Deus não castiga? Por que aconteceu na época do pecado em La Salete, Cal, que Nossa Senhora disse que as batatas e as nozes iriam ficar podres? E ficaram. O que aconteceu quando o profeta Elias chegou para Acabe? Pela vida do Senhor, Deus a quem eu sirvo, 1 Reis 17, não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos, senão quando eu o disser. E houve chuva? Houve nada. Houve orvalho? Não houve nada. O céu trancou pela palavra do profeta. Por causa do quê? Por causa do pecado de Jezabel e de Acabe. A economia era gerada pelo trigo. Se tem chuva, tem trigo. Se não tem chuva, não tem trigo. E se não tem trigo, a nação foi à falência financeira. Isso foi um castigo ou não foi? Claro, pelo pecado dos líderes. O que você me diz dessa corja que está na liderança do nosso governo? Esses comunistas desgraçados, servidores do diabo, que só querem saber de aborto, gaysismo, de roubo. Você acha que a nossa nação não vai receber flagelo, não vai receber castigo? E pelo pecado? São Paulo da Cruz não estava um dia pregando numa região, e aí ele disse: vocês estão sem a plantação de nozes, por causa do castigo de Deus, por causa dos vossos pecados. Mas se vocês se converterem, as nozes voltarão a brotar. Se converterem, voltou. São Paulo da Cruz estava numa embarcação, num navio, e quando ele estava nesse navio, começou a ter uma tempestade no barco, e São Paulo da Cruz diz: aqui tem um homem em pecado que não se confessa. O homem levantou a mão: sou eu. Quando ele se confessou, São Paulo da Cruz absolveu o pecado dele. Sabe o que aconteceu, Cal? Parou a tempestade no mar. O que você me diz do sacramento da confissão hoje na igreja católica? Eu vou pregar evento por aí. Quem não se confessa 10 anos, levanta a mão. O pessoal tudo levanta a mão. 100, 150 pessoas comungando em pecado mortal, anos sem confessar. Se na época de São Paulo da Cruz, sem confessar, fez uma tempestade no mar, estava no bar, você imagina hoje? E aí Deus não castiga. Falsa misericórdia. Falsa misericórdia. O que aconteceu com o rei Herodes? Porque não tinha havido dado glória a Deus. Foi comido de vermes, foi comido de bicho. O que aconteceu? Me diga uma coisa. Com o pecado de adultério de Davi, ele se arrependeu, mas o profeta Natan chegou: a espada nunca sairá da sua casa, e o filho que você tiver vai morrer. O que aconteceu com a mentira que Ananias e Safira disse uma vez para Pedro? Caíram duro no chão. O que aconteceu com uma traição que Judas fez? Desesperou e se enforcou.
Aí aquela palavra de Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, ninguém prega mais. Aí lembra daquela historinha que a menininha estava saindo com os amigos e a mãe dela falou: filha, vai com Deus. Aí ela disse: para Deus só tem lugar aqui no porta-mala. E foram fumando maconha, bebendo, o carro deu uma colisão, todo mundo morreu. Aí foram ver no porta-mala do carro, tinha uma caixa de ovos, todos inteiros. O que era aquilo? Uma brincadeirinha de ciranda e cirandia com Satanás? Meu Deus do céu. Calamidades físicas e morais. A segunda coisa que Nossa Senhora disse para a amada Mariana foi respeito ao convento particular dela. Então eu não trouxe essa. Mas a segunda coisa que ela falou que aconteceria no século XX, que o demônio iria aprontar: a sensualidade varrerá o mundo. Nesses tempos a atmosfera estará saturada do espírito da impureza, que a maneira de um mundo imundo, não, que a maneira de correrá pelas suas praças e lugares públicos com uma liberdade assombrosa. 88% dos sites acessados são para fins pornográficos. Você vai em qualquer cabine de telefone hoje fazer uma ligação, tem tudo adesivo, negócio de prostituta por R$20 para você sair. A maneira com que as mulheres andam hoje é a coisa mais vil e escandalosa que se possa conceber. Uma vez eu fui fazer uma pregação em Fortaleza. Veio entrando uma moça na igreja, mas quando eu vi ela, eu falei: meu Deus do céu, é pombagira misturada com preta velha, com Zé Pilantra e com tudo que eu não sei o que lá. Quando ela veio, a mulher falou antes: eu não aguento mais. Quando essa mulher entra na igreja, eu tenho que sair com meu marido. Essa daí é a assassina de profeta do negócio. E quando ela sentou, ela já deu aquele sorriso, deu aquela cruzada de perna. Eu falei: espera que você vai ver. A igreja tinha 1000 pessoas. Eu apontei o dedo para ela e falei: minha filha, se eu fosse sacerdote, eu não daria para você o corpo de Cristo, mas uma roupa digna, porque isso daqui é casa de Deus, não é lugar de ficar expondo sua carne para todo mundo ver aqui. A igreja foi a loucura, porque ninguém mais aguentava e ninguém falava absolutamente nada. O Padre Pio dizia na época dele: as carnes desnudadas vão queimar no inferno. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que eu vou ser muito mal interpretado, mas eu não estou nem aí, eu tenho que falar a verdade. Um dos maiores profetas do Brasil, chamado Plínio Corrêa de Oliveira, ele ficou escandalizado quando veio a moda do biquíni. Você imagina, você vai na casa de um amigo seu, e quando você entra na casa de um amigo seu, a esposa dele te recebe de calcinha e sutiã. Como que você ficaria? Escandalizado. Mas quantas mulheres que colocam o biquíni na praia e não ficam escandalizadas? O biquíni mostra toda a polpa de trás da mulher, mostra toda a perna, mostra toda a barriga, mostra toda a coxa, mostra um pedaço do seio. E as mulheres católicas, quantas que tiram fotinho no Facebook com aqueles biquinhos? É uma sensualidade descabida, né? Para que isso? Para que isso? Que necessidade tem de uma sensualidade dessa? Olha uma foto de uma Santa Jana Beretta Mola casada. Vê a postura dela. Olha a foto das mulheres da igreja. Não tem isso na vida santificada. Sabe o que é? É o espírito da impureza que entrou dentro da casa de Deus e quer desmoralizar as consagradas a Nossa Senhora. E o problema disso, meu irmão, sabe o que é? Eu e o Cal estava pregando num retiro. Teve uma menina da Modéstia com saia, com véu, que foi fazer a consagração. Ela era amante do fundador da comunidade. E aí eu fui pregar um retiro num lugar do Brasil, e um professor que pregou comigo, ele falou uma coisa que eu falei: meu Deus do céu. Ele viu na igreja uma menina da Modéstia com véu, com saia. Eu amo a Modéstia, mas está acontecendo coisas esquisitas nesse negócio aí. A menina estava, não, escuta só o que eu vou te dizer. De véu, acho lindo. De saia, nossa, tem mulher que tem um corpo muito torneado. A saia ajuda a não ter a cobiça, porque quando coloca a calça torneia o corpo da mulher, e é uma tentação tenebrosa. Eu não sei se você lembra no testemunho da Glória Apolo, quando ela falou que ela não provocava os homens, e Jesus disse que essas calças apertadas só você levou muito homem ao pecado. A Glória Apolo diz isso. E aí o professor estava lá pregando no evento, e ele disse que ele viu uma menina na igreja, de véu, de saia, mas parecia uma santa. E a menina, quando foi comungar, andando, parecia que Santa Catarina de Sena estava na frente dela, Santa Teresa d'Ávila atrás, a Beata Alexandrina na esquerda e Santa Clara de Assis na direita. Mas a menina andava numa postura assim, uma santidade. Quando ela comungou, ela volta para aquele lugar, abraçando tal cor. Aí o professor viu ela, era aluna dele.
Chega segunda-feira na escola, o professor chega assim para ela e diz assim: ô, minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem irmã gêmea? Ela falou: por quê? Porque aqui na escola você bagunça, tira uma nota baixa, cola na prova, fica com os garotos. E aí eu te vi que nem uma santa lá na igreja, de véu, de saia, tudo bonito. A menina queria catar e cavar um buraco para se enfiar. Por quê? Porque vivia uma vida de duplicidade. A modéstia é uma coisa bonita, mas tem uma coisa que é muito interessante, que é um efeito que eu estudei num livro de marketing, chamado efeito manada. Eu lembro quando eu era adolescente, que teve algumas modas que quando pegou, todo mundo queria usar igual. Eu não sei se vocês lembram, eu tenho 34 anos. Quem tem uma idade aproximada da minha, teve uma época que, eu não sei no Brasil inteiro, porque eu não viajava, mas teve um tênis Hadley que virou moda. Todo mundo queria usar o Hadley. E todo mundo. Aí, determinado corte de cabelo, um faz, todo mundo faz igual. E o efeito manada é o quê? As pessoas têm o desejo de estarem inseridas na sociedade, copiando os outros indivíduos. Parece que esse negócio da modéstia está acontecendo isso daí também. Eu vou e começo a me vestir, mas sem ter a modéstia do coração. E o que acontece? Eu não vivo uma vida de acordo com o que eu visto. Eu visto aquilo num retiro. A gente foi no evento, eu com a minha esposa. A menina chegou de calça leg torada, trocou no banheiro e colocou a saia. Na hora de ir embora ela foi colocar o calça leg. Eu falei: mas que raio de modéstia que é essa, meu Deus do céu? E o problema, tem meninas que usam da modéstia e não tem nenhum pingo da virtude da humildade, que ficam olhando as outras com desdém, como se ela fosse a maior santa e a outra fosse uma bagaceira. Se você usa modéstia, glorifica a Deus, porque isso chegou na sua vida por uma graça de Nossa Senhora. E não desfaz das outras pessoas, pelo amor de Deus, reza por elas. Porque ficar jogando dessa maneira não é uma coisa cristã. Eu sou melhor porque eu uso uma saia, porque eu sou modesta. Vai com a saia e tudo pro quinto dos infernos, porque a soberba precede a queda. Agora usa a modéstia, dá bom exemplo e reze para que a verdadeira modéstia se propague nas famílias e nas moças. Porque uma amiga nossa estava lá na rodoviária de Brasília, e de calça, e estava com uma bata bem assim, tampando o bumbum. Aí chegou uma pregadora da modéstia, e a irmã desviou, toda arrogante. Por quê? Andando desse jeito? Eu falei: meu Deus do céu. Se vistam com decência, mulheres. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando há um desejo imenso de propagar a sensualidade, significa que não teve contato com o nosso Senhor. Porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque conhecerão a Deus, porque verão a Deus, vai dizer Mateus 5:8. Por que tanta impureza no vestir hoje, meu Deus do céu? Tanta sensualidade, muita busca por internet. Gente, pelo amor de Deus, escuta essa história. Tinha um rapaz santo chamado Santo Edmundo, e ele estava numa conversa, e os rapazes começaram a fazer coisa impura. Sabe o que aconteceu? Santo Edmundo, para não pecar, saiu correndo dessa conversa. Conversa impura, e você pode ter certeza que não tem nada parecido com o que é falado hoje. E quando Santo Edmundo está correndo, a Bíblia vai dizer, né, Eclesiástico 21:2, foge do pecado como se foge de uma serpente. Ele para de correr, e quando ele está caminhando, aparece um jovem belo, e esse jovem belo aparece para ele e o elogia: Edmundo, parabéns, porque você fugiu daquela conversa impura para não ofender a Deus. Aí ele perguntou assim: qual é o seu nome? Aí o rapaz belo disse a ele: leia na minha testa. Quando ele lê na testa, está escrito: Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus. Eita, glória a Deus! Irmãos, Deus aprova a conduta da pessoa que luta. Olha para essa pessoa e fala assim: a fé católica é demais. Fala assim para essa pessoa: a igreja é demais. Chacoalha essa pessoa e fala assim: os santos são demais. Agora olha com caridade e fala assim: imite eles, abençoado. Nossa Senhora disse a ela aqui, ó, na hora do cão. Olha o que Nossa Senhora disse: quase não haverá almas virgens no mundo. Sim, a virgindade seria preciso para purificar esta terra. Não, ó, quase não haverá almas virgens no mundo. Sim, a virgindade seria preciso para purificar estas terras. Se não fosse isso, deveria cair uma chuva de fogo do céu. Por que Sodoma e Gomorra choveu fogo nela? Por causa do pecado da impureza.
Quantos pais que ensinam a moral sexual para os filhos hoje em dia e falam do valor da castidade, da pureza, da virgindade? É necessário, viu? Catequizar sobre essas coisas. Agora, eu escutei uma coisa, gente. Uma pessoa importante na igreja, conhecidíssima, a filha dela ia casar. A filha dela era virgem. Essa pessoa conhecidíssima, uma mulher, chegou para a filha dela e deu um filme pornográfico e falou: bom, já que você não quer perder, eu não vou falar como ela falou porque é baixo, já que você não quer perder a virgindade antes do casamento para ver se o cara é bom, pelo menos toma um filme pornô para você saber como que faz. A pessoa é referência na igreja. Quarto, a corrupção da inocência infantil. Olha o que ela diz: a maçonaria, apoderando-se de todas as classes sociais, possuirá tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderá as crianças, e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar dos corações dos meninos. As crianças. O demônio iria se introduzir nos lares. De que maneira que Satanás se introduz no lar para perder uma criança? Através dos meios de comunicação. Pode ser publicidade impressa, livros, pode ser televisão e pode ser internet. Eu fiquei escandalizado, Cal, quando eu vi um vídeo na internet de um energúmeno que é pai de uma criança chamada MC Melody, e aquele pai colocou aquela menina novinha no palco para dançar funk, e ela fazia, com 9 anos de idade, gestos corporais escandaloso, que quando eu olhei aquilo eu falei: como que a terra não se abre e me leva ao inferno na hora esse pai? Eu falei: a misericórdia de Deus, ela é infinita. Eu estava em Goiânia quando o rapaz me mostrou isso. Aí apareceu vários vídeos na praia de criancinha de 5 anos dançando funk na praia com shortinhos, e os pais filmando, e as crianças num movimento de corpo que parecia prostituta com 5 anos de idade, meu Deus do céu. Eu escutei o padre Wagner Baia da Canção Nova pregando que quando uma criança come o doce de São Cosme e Damião, como o demônio é um espírito, ele gruda no doce de São Cosme e Damião, e quando a criança ingere aquele alimento, os demônios vão para o hipocampo e para a parte genital para levar a criança para a prostituição. É obra de Satanás começar a deitar o fogo da impureza nas crianças desde pequenininha. Agora me diga uma coisa: uma criança dentro de casa, como que ela é educada? O pai e a mãe vai catar uma lousa, vai começar a explicar as coisas? Não. Ela tem que ver o exemplo de virtude dos pais, a maneira com que a mãe se veste, a maneira com que a mãe se comporta. Por quê? Porque a criança admira a mãe. Agora, se a mãe é uma mulher casta, pura, modesta, elegante, a menina vai querer seguir o exemplo de virtude da mãe. Só que eu já vi pais levando crianças na igreja com roupas imorais, indecentes e sem nenhum escrúpulo de consciência mais. Eu já vi criancinhas mandando uns beijos de criança com uma sensualidade descabida, que eu falei: infelizmente isso daí o demônio já pegou. Infelizmente. E agora eu pergunto: de quem que é o dever de educar as crianças? Dos pais. Só que agora os seus filhos vão para a escola, e essa famigerada ideologia de gênero quer gaysificar os seus filhos na escola, colocando a homossexualidade como um valor tremendo. Experimenta você, jovem, na sua universidade, dizer que você é contra a união gay e que você segue a moral judaico-cristã católica de que Deus criou um homem e uma mulher, e assim que a vontade de você vai ser rechaçado. Rechaçado. Eu fui pregar um evento em Londrina, no Paraná, e 2 moças se acariciavam e ficavam se beijando na minha frente dentro da igreja. Eu nunca na minha vida tinha noção que eu veria uma porcaria dessa dentro da nossa igreja. E eu fico imaginando, com essa falta de profetas que tem na igreja, com tanta pregação cheio de emocionalismo,
um tipo de pedição de fogo que leva as pessoas a rodopiarem, a ficarem assim desse jeito, mas um trem que não adora o Santíssimo Sacramento, que tem asco de devoção a Nossa Senhora, que não estuda o magistério da igreja e que só faz pregação carregada de emoção para gerar o quê? Histeria coletiva no meio do povo. Eu me assusto com isso, porque a impureza vai tomando conta, os nossos filhos vão se perdendo, e esses políticos corruptos, escravos de Satanás, começam a lutar para a implantação da ideologia de gênero, do gaysismo, do homossexualismo, e alguns pais no mundo que se opuseram foram presos, os filhos foram mandados embora, e teve uma professora num canto do Brasil que se opôs àquilo, ela foi mandada embora da escola por não aceitar isso. E aí, como que você vai fazer? Seu filho tem que estudar. Aqui no Brasil tem essa porcaria dessa ditadura, parece que não se aceita homeschooling. Aí o seu filho vai lá para a escola, e lá na escola, os meninos vão estar todos endemoniados com espírito de impureza. Eles só vão pensar em promiscuidade, em masturbação, em pornografia. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós tomamos os hábitos das pessoas que convivemos. Sabe o que vai acontecer? Se você não educar o seu filho, o diabo pega ele na escola. Se você não rezar dentro de casa, com a sua família, o demônio vai degolar os seus filhos. E aí você vai chorar lágrima de sangue, porque não agrada o coração de um pai e de uma mãe, vendo um filho vivendo no pecado mortal. E principalmente este pecado aqui, da perda da inocência. A minha filha não vai ver desenho antes que eu conheça eles. A minha filha não vai ficar colocando shortinhos curtos. A minha filha não vai falar palavras imorais, porque dentro da minha casa, eu sou a autoridade do lar. Se o mundo feminista vê eu pregando uma coisa dessa, vai querer fazer farra na minha vida, chamando de machismo, porque você pode tirar a roupa e mostrar a teta para quem você quiser, mas na minha casa mando eu que sou homem, ali é Jesus Cristo que reina. Ali é Jesus Cristo que reina. Eu sigo a palavra da igreja. E quem vai educar minha filha sou eu. Quem vai ensinar princípios morais para minha filha sou eu. E Dom Bosco dizia: educa na virtude a criança, que ela não se perderá na fase adulta. Agora, que tipo de educação que eu dou para os meus filhos? Sabe o que eu preciso ter? Conteúdo. Um anjo não aparece e joga uma seta de sabedoria na minha cabeça, eu pronto, nossa, como que eu sei essas coisas? Não, é necessário estudar moral. Sabe o que significa a palavra moral? Comportamento. E eu preciso me dedicar tempo lendo livro. Um professor aí que eu vou numas aulas dele, ele falou: hoje em dia você encontra pessoas dispostas para o martírio na igreja, mas você não encontra pessoas dispostas a estudar. Sabe por quê? Porque isso daí exige sacrifício. E nós somos um bando de preguiçosos. Sabe o que significa a palavra preguiça? Amor às comodidades. Nós gostamos de comodidades. Eu não estou querendo apagar a minha televisão para gastar 1 hora de estudo para ensinar a minha família o caminho da vida eterna. E eu casei para levar a minha esposa, minha filha e vice-versa para o céu. Vocês também, meus irmãos e minhas irmãs. Desta forma, perder-se as vocações para o sacerdócio, e será uma verdadeira calamidade. Está vendo, Cal, o que Nossa Senhora disse? As crianças perdem a inocência e perdem vocação. Porque para ser sacerdote tem que ter pureza de coração. O padre ama a Deus acima de todas as coisas. Ele tem que viver o celibato dele, ele tem que viver a vida de oração dele. Sabe o que Santo Ambrósio diz, meus irmãos? Aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Você não vê que a maioria dos jovens que sai da igreja? Eu conversei com um rapaz aqui, falei: cadê seu amigo? Pô, cara, o cara caiu na fé, o que aconteceu? Pô, tá amaziado com uma mulher. É batata isso. Entrou na impureza, sai da via da fé. Como que uma criança que foi educada sob o chicote dos prazeres sensíveis da carne vai querer seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que não vai querer. Qual que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles que quiserem seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Paulo dizia em Gálatas 5:24? Que ele tinha crucificado a carne dele e as suas concupiscências. Gálatas 6,14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Romanos 8,8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é a carne? É seguir as más tendências. E aí o que acontece? O demônio quis dar um golpe na igreja.
Vamos arrebentar com as criancinhas, para que elas percam a pureza, percam a inocência, para não quererem ser sacerdotes, porque os sacerdotes têm que viver uma vida santa, e vamos corromper eles desde pequenos. Por quê? Porque aí eu levo essas crianças num pecado chamado habitual. Sabe o que Santo Afonso Maria de Ligório diz? Tem coisas nessa vida de pureza, de virtude, que é terrível. O Santo Afonso Maria de Ligório diz que tem pessoas que não é nem necessário o demônio tomar conta dela. Sabe por quê? Porque ela já tem o hábito de pecar. Ela está acostumada a viver naquele pecado. Ela já não consegue sair, ela está amarrada. Só o milagre da graça divina. E o que acontece? Habitua as criancinhas no pecado. Por quê? Porque depois não vai querer ser sacerdote. Esse tempo é o tempo de hoje. Aí vem outra profecia terrível. Olha, tem coisas dessa profecia. Deixa eu te falar uma coisa, que eu não vou falar nessa pregação, sabe por quê? Porque tem pessoas que gostam muito das nossas pregações na internet, mas tem pessoas que ficam analisando cada palavra que a gente fala, e se pegar alguma coisa que não gosta, para querer detonar com a nossa vida e acabar com o nosso ministério. Tem pessoas que são tão ruins, e que nos odeiam tanto, que elas ficam vendo, não, vamos ver o que ele fala, para prejudicar ele, para falar para coordenador, para fechar a porta. Olha gente, se você quiser, você vai ler uma coisinha na profecia de Nossa Senhora Salete, que você vai ficar de cabelo arrepiado, mas procura na internet, porque eu não vou falar aqui, senão vão acabar com o meu ministério. Eu tenho que ser esperto, eu não posso ficar dando brecha pro diabo para arrebentarem comigo antes da hora. Mas eu vou falar uma parte, escuta aqui. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé, pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Você sabe o que é pessoas consagradas a Deus? Vida religiosa, sacerdócio, comunidades. Eu já fui pregar em comunidade que o sacrário, o santíssimo estava mofando lá dentro. O que aconteceu? Eu dei um grito lá dentro, denunciei, nunca mais voltei nesse lugar. É assim que é o nosso ministério. Se a gente vai e fala somente de cura interior, prega só sobre o amor, todo mundo te abraça, te beija, e o ano que vem você vai estar aqui de novo, mas dá uma paulada em cima do inferno para você ver. Não, é radical, não tem discernimento, não traz essa pessoa aqui, ele só causa confusão. Abolirá a fé até nas pessoas consagradas a Deus. Sabe o que Nossa Senhora disse? Que os conventos serão passos do demônio Asmodeu. Não é à toa que o Papa Bento XVI teve que fechar um mosteiro lá em Monte Cassino. Por quê? Porque tinha uma freira que fazia polidense para os padres. Teve que fechar esse convento. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Irmãos, só uma graça particular, porque senão vão adquirir esses espíritos desses demônios. Nossa Senhora disse que só uma graça particular. Mãe, me dá sabedoria, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu preciso da graça de Deus para me livrar desse período do inferno, sim ou não? Uma pergunta, por mim mesmo, pela minha vontade, pela minha inteligência, eu consigo sair disso ou não? Não. Só pela? Oh, nossa, que beleza. Deixa eu escutar de novo, por favor. Só pelas? Só pela? Aí Santo Tomás de Aquino vai dizer, Cal, que a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. Repete assim comigo: a graça de Deus é me dada para fazer o bem e evitar o mal. Agora que eu vou chegar num ponto sério com você aqui agora. Se só pela graça nesses tempos eu vou conseguir me livrar dessa fúria do inferno, quem não tiver devoção a Nossa Senhora vai patinar na rampa do inferno, porque a graça de Deus, como vai dizer São Bernardo de Claraval, só passa por meio da Santíssima Virgem Maria Imaculada. E é só por meio de Nossa Senhora que você vai conseguir viver esse período aqui, hein? Quem não tiver com Nossa Senhora vai derrapar para o inferno. E aí você não tem noção, como eu, Cal, irmão Trovão, Hélio e os outros pregadores que falam da consagração, que pregam Nossa Senhora, somos odiados por tantos aqui na igreja do Brasil. Mariólatras, os consagrados, os tradicionais, os polêmicos.
Eu queria fazer um debate com esses caras, sentar na mesa e falar, vamos debater. Mas debater, diálogo mesmo, não é fugir para a esquerda, não é fugir para a direita. Mostra aonde nós temos errado. Profecias de Nossa Senhora, o Tratado da Verdadeira Devoção, o Magistério, o Papa Paulo VI diz não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano. Quando mostrou o inferno em Fátima, Nossa Senhora disse que as almas vão ao inferno e disse que o remédio seria: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ou seja, sabe por que esse ódio tremendo com os pregadores marianos? Porque o demônio transfere para o coração deles. Porque quanto mais consagrada a Nossa Senhora, mais almas são salvas. E por isso que o demônio se levanta contra os que estão pregando a consagração a Nossa Senhora. Porque Satanás disse na época de São Domingo de Gusmão: você é o homem mais odiado do mundo no inferno, porque você nos arranca a alma com a reza do rosário. E o Papa Adriano VI vai dizer que o rosário é o flagelo dos demônios. A fúria está vindo sobre os marianos, porque os marianos estão confrontando o reino de Satanás. Eu quero dizer uma novidade: nós vamos vencer, porque Nossa Senhora em Fátima diz: por fim o meu coração imaculado triunfará. A vitória virá! A vitória virá! Meu irmão, minha irmã, cuidado com esse espírito protestantizado dentro da igreja, hein? Cuidado para você não rodar. Eu tenho uma frase para você que vai ser uma chave boa para a sua vida. Dom Bosco: amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Eu tenho familiares protestantes que eu amo muito, mas eu amo muito mais a minha fé do que eles. Eu amo muito mais a verdade da igreja do que eles. Um pastor protestante da Bahia me convidou para ir pregar lá no culto dele. Uma outra vez eu fui na Bahia pregar com a minha esposa. Eu cheguei, eu fui dormir na casa de uma mulher. Ela estava assistindo um vídeo meu na casa dela. Ela falou: você conhece esse rapaz? Falou: conheço, ele está vindo aqui pregar para nós. Ele falou: o nosso pastor manda assistir as pregações dele, porque fala que ele tem profetizado contra as iniquidades. O pastor mandou assistir as minhas pregações, mas quando ele me chamou para pregar na igreja dele, eu falei: eu não vou. E se ele insistir, eu vou chegar para ele e vou falar: só se você pagar a passagem para 3 pessoas, para mim com segurança, e a única pregação que eu farei se eu pisar na sua igreja é sobre Nossa Senhora, com a esperança que todo mundo saia da igreja errada e venha para a igreja católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, no braço da Santíssima Mãe de Deus. Olha isso. Caso contrário, não. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e se perderão muitas almas. Queridos, isso está na Bíblia. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Queridos, nesses tempos, Nossa Senhora ainda denuncia que vai acontecer uma coisa terrível. O quarto sinal da segunda vinda de Jesus, escuta isso daqui, meu povo. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Quem que se opõe a Cristo? Não escutei, quem que se opõe a Cristo? Então escuta o que Nossa Senhora vai dizer aqui, ó. Ele entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar Ele mesmo como Deus. Aí Nossa Senhora vai citar algumas palavras aqui de Tessalonicenses, vamos lá. Tessalonicenses 2, do capítulo 2, do versículo 4 a 9, olha o que ela vai dizer. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e levam o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos perigos. Usará de toda espécie de engano maligno para fazer o mal. Esse homem iníquo ainda vai aparecer. Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio que falou o profeta Daniel. Isso está em Mateus 24:15. Quem sabe quem é o horrível sacrilégio aqui? Levanta a mão. Eu também não sabia, só que Nossa Senhora vai falar aqui. Eu quero que você preste muito atenção nisso, pelo amor de Deus. Filhos prediletos, para compreenderem quem consiste esse horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. A Nossa Senhora vai citar a palavra. Vai, Daniel.
Essas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornar-se-ão cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá essas coisas, mas os sábios compreendê-la-ão. Os ímpios não entendem nada disso que você fala, eles ignoram tudo. Vamos vendo. Ora, desde o tempo que for abolido o sacrifício cotidiano, e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Isso está em Daniel 12, do 9 ao 12. A Nossa Senhora vai dar explicação agora. Quem quer saber, diga amém. Amém. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso daqui é para salvar as nossas almas. Isso daqui é para a gente não rodar. A explicação. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, diz-se que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia, isto é, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. O demônio quer acabar com a missa. Padre Pio dizia que é mais fácil o mundo sobreviver sem o sol do que sem a missa. São Leonardo de Porto Maurício ensina que se não fosse a Santa Missa, o braço da justiça divina já teria deitado sobre a humanidade. Um dia Santa Faustina tem uma visão do Senhor. Quando o sacerdote levanta a patena e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, é uma oração só que o padre pode fazer, eu e você não pode. Ela teve uma visão que nesse momento Deus Pai coloca um óculos, e o Pai não vê a humanidade com seus pecados, ele vê o sacrifício de Jesus reparando pelo meu e pelo seu pecado, e em virtude do oferecimento da missa, a justiça não destrói com o mundo, e é por causa do sacrifício da Santa Missa que a desgraça não veio toda sobre a humanidade. E quem conhece muito bem isso? Satanás. E o que ele quer fazer? Acabar com a missa e fazer você perder a fé na Eucaristia. Como que se perde a fé na Eucaristia? Pelo pecado. Provérbios 28:5. Os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. O pecado, ele acaba com toda a inteligência de fé que nós podemos ter. Uma pessoa que vive no pecado mortal, ela não consegue entender a pureza da fé. A pessoa pode ter lido 700 livros. Uma velhinha de 80 anos, analfabeta, pode amar muito mais Jesus na Eucaristia por causa da sua vida e virtude de santidade. Então, a primeira coisa que o demônio quer fazer para acabar conosco na Santa Missa: levar-nos ao pecado mortal. Segundo, a destruição da liturgia, profanar toda a liturgia católica. Eu já vi vídeos, missa sendo celebrada, irmãos, na beira da piscina, missa boiadeira, gente entrando na missa em cima de cavalo e que eu não sei o que lá, essas abominações todas. Missa circo, ministro extraordinário dando a comunhão vestido de palhaço. Eu vi umas fotos do Canadá, o ministro extraordinário da Eucaristia dando, gente, eu não estou brincando, pode procurar na internet isso daí, vestido de diabo, tridente na mão, chifre aqui na cabeça, com a roupa toda preta colada no corpo, dando a Eucaristia vestida de demônio. Meus amigos do Rio de Janeiro, o vídeo da missa funk, vocês viram? Molecada saiu do encontro de jovens e começaram a cantar funk dentro da igreja, missa funk. Pega, 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 pega. Nisso as meninas já estavam lá embaixo. Pega no espetinho, apalpa. Aí no meio da música parecia que era para pegar no peitinho da menina e todo mundo dançando, infelizmente com a aprovação dos sacerdotes. Missa afro, proibido em 1982 pela Santa Sé. Macumba na missa, baiana entrando, jogando pipoca e falando que isso daí é inculturação. É inculturação do inferno para abolir o sacrifício da missa, isso sim. Eu fui uma vez no centro e quando estava na missa afro eu preguei lá dentro e gritei.
E quando eu comunguei para reparar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o macumbeiro do meu lado começou a fazer bagunça. Eu gritei com o cara, eu falei: vai da igreja, rapaz, eu quero fazer ação de graças. Vai embora daqui. E aí o que eles querem fazer? Colocar como que essa missa fosse que nem uma ceia protestante. O que tem na ceia protestante? Pão e suco de uva. Quando você vê um culto protestante do Valdomiro Santiago, você não se assusta falando assim: quem que é esse povo que está lá? Era tudo católico que ia na missa. Como que eles conseguem deixar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para seguir um charlatão, ficar escutando baboseira, só falatório de milagre, prosperidade, dinheiro, tantas essas coisas, e se satisfazer comungando pão e suco de uva? Por quê? Apostasia. O que é apostasia? É a perda da fé. É a perda da fé. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rezar muito, eu tenho que meditar muito sobre a Eucaristia, ler sobre a Eucaristia e buscar. Por quê? Porque senão na minha vida eu vou olhar para o sacrifício da Santa Missa, eu não vou mais entender a missa como um calvário, e quando eu vim comungar, eu vou comungar relaxado, não acreditando mais que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta isso daqui. Como Pedro duvidou, chegará um dia, presta atenção nisso daqui que você vai escutar agora, em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que a igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Nas nossas igrejas, escuta, os cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha, onde Deus o espera, como Maria Madalena chorando perante o túmulo vazio, e perguntarão: para onde o levaram? Aonde fica a lamparina? No sacrário. E vão perguntar o quê? Para onde o levaram? Agora, distingue você o que esse homem quis dizer. Quem que disse isso? Papa Pio XII. Para onde levaram quem? Jesus sacramentado. Para a abominação da desolação, para a destruição. Você não está percebendo que ultimamente está tendo violação, roubo de sacrário diretos? Hóstias profanadas diretas? E aí, meus irmãos, em 1917, depois que Nossa Senhora de Fátima mostra o inferno, ela fala da profecia: 1/3 das nações serão aniquiladas, ou seja, elas vão desaparecer completamente. Isso já aconteceu? Não, vai acontecer. Você verá com seus olhos, 1/3 das nações será aniquilada. Será que o Brasil vai estar nessa profecia? Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo agora: você tem que estar bem nesse dia. Você tem que viver em estado de graça. Você tem que rezar o terço todo dia, o rosário. Você tem que se confessar. Você tem que estar na graça. Porque se esse tempo vier e você estiver bem, amém, você encontra com Jesus. E se você não estiver na graça? E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês que eu preparei aqui para esclarecer bem essa pregação. Quando as pessoas dizem que não há castigo, eu vou pegar para vocês o maior profeta, na minha opinião, o maior profeta do Brasil, Plínio Correia de Oliveira. Procura sobre esse homem na internet e compra os livros que o Monsenhor Cladias do Arauto escreveu sobre ele. Esse homem é para mim o maior profeta do Brasil, sem dúvida alguma. E olha o que ele escreveu: os grandes pecados trazem os grandes castigos para os povos. Concordam? Sim ou não? Sim. Os grandes castigos trazem as grandes emendas, e as grandes emendas trazem as grandes reconciliações. Está na ordem da economia da graça. Veja-se, por exemplo, após o pecado original e a expulsão do paraíso, castigo tremendo, mas ao mesmo tempo vinha a promessa do Messias. Com o dilúvio veio depois o arco-íris. Para o próprio povo hebraico está prometida no fim do mundo uma conversão espetacular. Quer dizer, isso é uma sequência. Você percebeu o que ele disse aqui? Depois de castigo vem a emenda. Depois que houve o pecado original, veio a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário essas coisas acontecer. Aí todo mundo é acostumado: não, Deus não castiga. Aí sabe o que acontece? Se você fica com essas coisas de que Deus não castiga, na sua cabeça vai dizer que a mensagem de Fátima não existe, que Nossa Senhora é mentirosa. Você está com quem? Você está com quem fala que o castigo não acontece, ou você está com Nossa Senhora? Então aplauda a Nossa Senhora aí, porque eu quero ver você aplaudindo ela. Eu gostaria de falar uma coisa, especialmente agora para os homens. Homens, levanta as mãos aí, por favor. Nossa, que bênção, quanto homem. Maravilha, baixa a mão, por favor.
Desses homens aqui que levantaram a mão, quantos têm a graça de já terem um sacramento do matrimônio? Levanta a mão, por favor, são casados. Tá bom. Eu vou falar uma coisa muito bonita para vocês agora, tá bom, meus amigos? Escuta aqui, ó. Tem um cardeal na igreja chamado Cardeal Cafarra. Como é o nome dele? Cafarra. Ele trocou correspondências com a irmã Lúcia. E sabe o que a irmã Lúcia disse para ele? De Fátima, foi a vidente? Que a batalha final será entre o reino de Satanás sobre o casamento e a família. Lúcia, vidente de Fátima, do Imaculado Coração de Maria, disse que a batalha final será sobre o casamento e a família. E agora que eu quero falar uma coisa muito séria com os homens. Dr. Scott Hahn foi pregar na Canção Nova. Ele disse uma coisa que eu fiquei impressionado, e você também vai ficar. Como que eu queria olhar para os homens nos olhos agora? Eu queria muito falar sério com você, meus amigos. Escuta isso. Quando uma criança se converte numa família, 9% de chance tem da família se converter. Quando uma mulher se converte numa família, 22% tem de chance da família se converter. Quando um homem se converte numa família, 97% de chance tem da família se converter. Meus irmãos, você é autoridade dentro da sua casa. O demônio quer te destruir para a sua família e para o inferno. É dever seu, homem, chamar a sua esposa para oração. É dever seu catequizar a sua esposa na doutrina. É dever seu catequizar os seus filhos. Você, homem, é o sacerdote do lar. Você é o protetor da sua família, mas não só financeiramente, mas na alma também. E sabe o que o demônio está fazendo com os homens? Arrebentando, jogando-os no pecado, para que eles não tenham força moral, não compreendam a fé, não tenham desejo de rezar. Eu fui pregar um retiro para homens. Teve um cara que dava dó dele. Ele perdeu a família dele porque ele trabalhava 14 horas por dia. A esposa encontrou o homem que dava atenção, e ele ficou chorando no evento de saudade da esposa. A maioria dos homens não rezam mais dentro de casa, não tem mais temor a Deus. As nossas famílias viraram pagãs. E sabe o que a gente está correndo risco? Tipo o inferno por toda a eternidade. Nossa Senhora nos livre disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é sério demais. Esse negócio do sacramento do matrimônio é uma coisa séria. Eu tenho sofrido o ataque do diabo como esposo e como pai que eu nunca vivi na minha vida, meu Deus do céu. E a minha esposa tá aí, chegou um dia para mim e disse assim: amor, vamos fazer um site para as famílias, rezar o terço ao vivo, ajudar as famílias, porque a gente sabe que as famílias não rezam. Depois que nós temos esse propósito, a gente nunca sofreu um vendaval como esse. Eu cheguei a ficar desesperado um tempo atrás. Eu falei: meu Deus do céu, me salva, Senhor. Que luta com o inferno, meu Deus, que é para manter uma família em Deus. Homens do Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria, pelo amor de Deus, lutem muito. Veja o exemplo dos santos. Coloca na sua cabeça que você tem que ser um homem virtuoso. Pelo amor de Deus, salva a tua esposa, salva os teus filhos. Ensina a verdade da fé na sua casa. Pelo amor de Deus, estabeleça o terço cotidiano. Nossa Senhora diz: rezai o terço todos os dias para obterem a paz. A televisão é o Deus dos nossos lares. Conflitos, brigas, o inferno é terrível, gente. Terrível.
Jovens que ainda não namoram, pelo amor de Deus, sejam atentos a essas propostas. Você que quer casar, você que quer ter uma família séria. Gente, se nós víssemos o mundo espiritual com os olhos abertos, a fúria que o inferno tem de nós, eu acho que a gente desfaleceria de medo. Não é brincadeira não, gente. As coisas vão estralar por aí. Eu tenho certeza, irmão, nós estamos na iminência de coisas terríveis. Está dando 100 anos de Fátima, gente. O pessoal não acolheu a mensagem. Quando não acolhe a mensagem, vem o castigo. Irmãos, eu quero que você vá para o céu, pelo amor de Deus. Não perde a sua alma imortal por nada disso, pelo amor de Deus. Se consagra a Nossa Senhora, meu irmão, se consagra, é só ela que consegue. É só ela nesse tempo final, é imaculada, meu Deus do céu. Nós temos que estar com Nossa Senhora, irmãos. Sem Nossa Senhora não dá para suportar, gente, não dá. Não dá, sem a consagração a Nossa Senhora não dá, é impossível, gente. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Jesus disse a beata Helena Aiello: o mau exemplo dos pais educa os filhos no escândalo e na infidelidade, em vez de na virtude e na oração, que está quase morta nos lábios de muitos. Manchada e degradada está a fonte da fé e da santidade nas famílias. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Deixa para lá tudo que você viveu no seu passado. Não se sinta condenado por nada. Se eu cair, não se sinta condenado, pelo amor de Deus, acolhe a misericórdia. Mas pelo amor de Deus, toma uma resolução de mudar de vida depois desse encontro. Luta, luta, luta. Padre Pio, me fala uma palavra: salva a tua alma. Anderson, me fala uma palavra: salva a tua alma. Como? Consagra essa Nossa Senhora. E eu termino a minha pregação agora com uma palavra de esperança. Depois de tantas coisas, catástrofes, castigo, o homem que não se emenda, é desesperador isso, mostrando o inferno, Nossa Senhora falando essas coisas, os demônios vão tomar conta da face da terra, os conventos, apostasia geral. Depois de tudo isso, ela disse uma palavra de consolo: por fim, o meu coração. 1, 2, 3. Por fim. Escuta essa leitura final que eu vou fazer para vocês. Quem vai dizer é o senhor Plínio Correia de Oliveira. Fátima não anuncia, porém, só grandes tragédias. Profetiza também o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Isso daqui vai ser um bálsamo para o seu coração. Nossa Senhora não disse: meu coração imaculado vencerá. Ela não usou essa expressão. Olha que bonito, Caô. Que tem uma diferença de matizes muito acentuada. Há uma diferença entre uma vitória e um triunfo. Um triunfo não é uma vitória qualquer, é uma vitória muito grande, é uma vitória insigne. Nossa Senhora anuncia o seu triunfo, quer dizer, uma vitória com glória, em que ela vai ficar completamente senhora da situação. Nós vamos ter, portanto, o reino de Maria, porque não se compreende que ela vença sem ser rainha. Vou explicar uma coisa para vocês. Nossa Senhora derrama graças no mundo por meio, não, Deus é a fonte da graça e entrega para ela derramar graça. Muitos homens não aceitam a graça, correto? O que acontece com essas graças que são derramadas no mundo e se perdem? Você sabe disso? É tudo recolhido no coração de Maria. Essas graças nenhuma são perdidas, são todas no coração de Nossa Senhora. E o que vai acontecer? No momento do triunfo, Nossa Senhora vai pegar essas graças
e vai derramar abundantemente sobre os consagrados. Aonde vai acontecer? A profecia de São Luís, que dirão que os santos que virão serão maiores do que os outros em relação aos cedros do Líbano e às árvores pequenininhas. Você vai ver acontecer. O maior período de graça na humanidade vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria e o reino de Maria. Os santos que virão vão ser maiores do que todos os santos da história da igreja até hoje. Será um tempo onde vai florescer a santidade, a lei de Deus na sociedade, as igrejas voltarão a estar em ordem, será estabelecida uma paz e o temor a Deus. Quem vai viver isso? Os consagrados a Nossa Senhora. Quem está nessa fileira, levanta a mão e diga eu. Quem tiver com Nossa Senhora vai receber um caudalão de graça do coração da Imaculada, que só Deus, para a gente não morrer de tanta graça. O triunfo pessoal de Nossa Senhora tem de ser o mais maravilhoso dos triunfos da história, vai dizer o seu Plínio Corrêa de Oliveira. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, o que pode ser, senão o reinado da Santíssima Virgem, profetizado por São Luís, Cal. E esse reinado, o que pode ser senão aquela era de virtude em que a humanidade, reconciliado com Deus, no regaço da igreja, viverá na terra segundo a lei, preparando para si as glórias do céu. Quando o triunfo do Imaculado Coração de Maria vier sobre a terra, as forças do demônio serão destruídas e o esplendor da santidade virá na humanidade. Por que vai acontecer o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Porque Nossa Senhora, mais do que nunca, vai querer glorificar o seu Filho Jesus Cristo, como Ele nunca foi glorificado até hoje. Aplauda de pé! Vamos lutar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria! Ela vai triunfar, o demônio vai perder, a graça virá! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Ó Mãe Santíssima, me leva, canta, Deus, e para sempre exultarei com cantos, hinos de louvor, buscando a salvação. Canta! E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Vamos lá, Tati, vamos lá. Vamos, igreja, canta, vamos lá. Ó Mãe Santíssima, me leva, Deus, e para sempre exultarei com cantos, hinos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu, porta do céu. Aplauda mais uma vez a Santíssima Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo.